Olá, boa tarde. Hoje é sexta, vamos voltar aos vídeos de sexta. Para quem está assistindo no IGTV, no Instagram, olá. Para quem está no YouTube, Evoluindo o Direito do Trabalho, bem-vindo. Para quem não conhece o canal no YouTube, Evoluindo o Direito do Trabalho, lá eu vou trazer para o canal, aqui também o canal, né? Então eu vou subir esse vídeo para o canal do YouTube, então quem está assistindo no YouTube, porque já fiz isso. E para quem quiser outros vídeos, alguns vídeos eu vou fazer primeiro por aqui, mas alguns vídeos, como o da semana passada, já vão ser direto no canal do YouTube e vão ficar só lá, tá? Mas os daqui eu sempre acabo passando para lá. E aí, então, para quem está vindo ou quem ainda não conhece, no canal do YouTube eu convido para conhecer, compartilhar com os amigos, curtir, se inscrever no canal Evoluindo o Direito do Trabalho, compartilhar com quem pode ter interesse pelo conteúdo. O objetivo desses vídeos de sexta-feira, que agora estão em live, olá pessoal, eu estou sem aula na sexta-tarde no momento, hoje eu só tenho aula à noite e é meu último dia de férias no tribunal desse ano, então eu não quis deixar de vir até aqui, estava sentindo falta, a louca. Então, o meu objetivo com esses vídeos até, como eu tinha falado para vocês, esses vídeos de sexta-feira, normalmente eles vão ser sobre algum assunto, de algum acórdão que eu tenha achado interessante, de algum tema que tenha saído recentemente, alguma decisão, algum assunto que tenha ficado em pauta na semana ou que eu já tenha visto há algum tempo e que é um assunto interessante, importante, mas não necessariamente desses assuntos que estão pulando o tempo todo para nós, das MPs, da conversão de MP em lei, questões de FGTS, suspensão de contrato. Isso eu trato no podcast, né? E eu tenho por escrito também. Então, não são assuntos repetidos de podcast e de vídeo, tá bem? E o assunto que eu quero trazer hoje aqui, como eu coloquei para quem para quem já viu o título, e vejo várias pessoas conhecidas, eu quero tratar de uma decisão do desembargador Sebastião Oliveira, do TRT da Terceira Região, TRT de Minas. Ele é maravilhoso, né? Ele tem umas obras maravilhosas sobre responsabilidade civil e acidente de trabalho, eu recomendo assistir. Tem live dele com o Dalegrave, tem live dele com, acho que com a Volha também, não tenho certeza, mas com o Dalegrave tenho de certeza e a live está excelente. E foi com base naquela live até que eu resolvi ir atrás da decisão que ele tinha feito referência. Só pergunto se estão me ouvindo bem, né? Eu estou aqui testando uma aparelhagem e quero ver. Essa decisão dele trata de um assunto que é muito importante, que é a questão de inconstitucionalidade, na verdade uma decisão do Pleno, né, de inconstitucionalidade do artigo 223G da CLT. É um artigo que foi introduzido pela reforma trabalhista, como nós sabemos, e ele trouxe a questão do tabelamento do dano extra patrimonial. Eu acho bem importante a gente falar sobre isso, sabe? Porque não é um assunto, por isso que eu falei, não é um assunto de podcast, porque não é algo que esteja, nossa, temos que falar sobre isso agora, mas são assuntos que, como ficam lá, vão ficar no canal do YouTube exatamente para quando você pensar, nossa, tem que falar sobre isso, tem que falar sobre o tabelamento, o valor pré-fixado, tarifação de dano moral, dano extra patrimonial. Temos isso, então, para falar, temos essa decisão. Na descrição do vídeo, no canal do YouTube, estará o número do acórdão direitinho, tá bem? Da decisão. A história que gerou essa discussão foi a seguinte, a história é que o reclamante foi vítima de um acidente de trabalho típico, ele estava desempenhando a função de operador de uma máquina. Essa máquina não tinha os dispositivos de segurança exigidos pelo NR12, ele sofreu um acidente e ele teve o corte e laceração dos dedos da mão direita. Então, nós temos essa situação. Foi feita a perícia, o perito concluiu, então, apresentou um laudo, disse que realmente tinha uma ordem de serviço da empresa, mas não tinham todas as medidas necessárias sido adotadas para evitar o acidente. Essas são as medidas de segurança na própria máquina, para evitar que ela cortasse. E aí, o entendimento aqui do perito foi seguido pelo juiz de primeiro grau e o perito entendeu que, baseado na tabela SUSEP, que é uma tabela que é bastante utilizada, né, ele entendeu pela tabela da SUSEP que tinha havido uma perda de 7% que corresponde à perda total do uso de qualquer falange.
dos dedos, né? Excluídas a do polegar, porque a do polegar é mais do que isso, né? Indenização equivalente a 1/3 do valor do dedo respectivo. É sempre uma coisa meio estranha, né? 1/3 de dedo. Essa temática da responsabilidade em acidente de trabalho, às vezes eu tenho que tomar cuidado porque a gente começa a falar sobre isso do ponto de vista jurídico e parece muito frio. Mas não é, não me entendam mal. E, inclusive, a discussão é rica. Então, às vezes eu falo, nossa, olha que legal. Gente, eu não estou achando legal que a pessoa perdeu o dedo, de um modo algum, jamais, não me entendam mal. Mas são assuntos e são situações que geram um debate jurídico muito rico, muito interessante. E ele não é trabalhista. Na verdade, a discussão ela é mais de direito civil constitucional do que trabalhista, mas a competência é da Justiça do Trabalho. E quando a gente fala de acidente típico, então, não há dúvida, a empresa tinha emitido a CAT e tudo mais. E aí, a juíza de primeiro grau, nesse processo específico, então, ela entendeu que tinha culpa, né? Ela entendeu a existência do nexo, evidentemente, a ocorrência do acidente, ela entendeu pela culpa leve. Então, ela usou o artigo 186 do Código Civil, conceito de ato ilícito, né? E o artigo 927, consequência, dever de reparar, 927 caput. Já fiz um vídeo sobre o parágrafo único, foi o outro também nessa linha da responsabilidade civil, acho que eu tenho falado bastante sobre isso, sobre a questão da possibilidade da aplicação, o STF assim entendeu, não, foi no podcast, o STF entendeu então que é compatível o parágrafo único do 927 com a competência trabalhista, com as relações de trabalho. Aqui ela entendeu que houve culpa, então a gente não está nem falando de parágrafo único, estamos falando de responsabilidade subjetiva, e julgou procedente o pedido de indenização dos danos morais e fixou a indenização em 3 vezes o último salário contratual do trabalhador, por considerar a culpa leve, porque ela adotou, ela deu os danos estéticos também no mesmo valor. Então, 3 vezes o último salário para danos morais, 3 vezes o último salário para danos estéticos, tá? Que já é algo que há quem entenda que não era o que pretendia o 223, letra G, parágrafo 1º, inciso 1º da CLT. Já há quem entenda que em dano extrapatrimonial abrangeria tudo. Então, não separaria. Só que tem súmula, né, gente, do STJ dizendo que o dano estético e o dano moral são acumuláveis. Então, são danos separados e por isso acumuláveis. Isso é uma discussão antiga, uma coisa que já meio que passou, assim. Que o dano estético é diferente do dano moral, isso agora a gente já sabe. Então, o dano estético é a deformidade física em si. Então, a perda em si da falange é a deformidade, isso é o dano estético. O dano moral é como a pessoa que sofreu esse dano estético se sente em relação a isso. Percebem a diferença? Então, o que é atacado no dano moral, nós estamos falando de honra, nós estamos falando do sentimento. O dano estético é a perda em si, é o que a gente chama de deformidade em si. Por isso que eles são acumuláveis, eles são danos separados. Tá? O dano existencial, por exemplo, que tem a ver com excesso de trabalho, com desconexão e tal, é outro dano extrapatrimonial. Então, são todos danos extrapatrimoniais, mas eles não estão todos incluídos mais como dano moral, né? Então, tem vários danos extrapatrimoniais. E há quem entenda que o objetivo do legislador na reforma já era que ficasse o dano extrapatrimonial como uma coisa só. Um só. Não importa se ele teve estético, moral, desconexão, de dano existencial, não importa. Ele vai ter, no máximo, aqueles valores. Porque o artigo 223, ele diz assim, aplica-se exclusivamente o que tem aqui para dano extrapatrimonial. E é muito louco isso, né? Porque aí a gente já falamos sobre isso em outras situações, eu tenho falado bastante sobre isso, e o professor Sebastião também fala bastante sobre isso, que é, se você tem um acidente de ônibus, causado por um problema de manutenção do ônibus, tá? O consumidor tem exatamente o mesmo ferimento do motorista e a responsabilidade pela manutenção do ônibus é da empresa, né? Porque o consumidor, o passageiro, é regido pelo Código de Defesa do Consumidor, ele pode ter uma indenização infinitamente maior do que a indenização do motorista que sofreu um acidente de trabalho. E o dano é o mesmo. E, inclusive, nós não temos no Código de Defesa do Consumidor qualquer referência à tarifação e valores, muito pelo contrário, isso sempre foi muito mal visto. Então, esse é um ponto, né? Essa discriminação entre o trabalhador e o consumidor, por exemplo, sendo ambos vulneráveis e hipossuficientes. Esse é um assunto que eu adoro, me fascina. Então,
ela entendeu, nesse caso aqui, voltando para o processo, então a juíza de primeiro grau entendeu que deveria ser 3 últimos salários, sendo que o salário dele era de R$ 2.022. Então, dava 6.000 de dano moral, 6.000 de dano estético. E aí eu digo para vocês, o que diz então o 223G, parágrafo 1º? Porque foi isso que ela utilizou. Se julgar procedente o pedido, o juízo fixará a indenização a ser paga a cada um dos ofendidos em um dos seguintes parâmetros, vedada a acumulação. Então, por isso tem gente que entende, e isso porque ela deu separado, dano estético e dano moral. Então, já tem gente que entenderia que pela leitura que se faz desse parágrafo, é vedada a acumulação. Então, assim, é tudo dano extra patrimonial. Ofensa de natureza leve, até 3 vezes o último salário contratual do ofendido. Temos depois uma previsão de reincidência e tal para dobrar isso, mas aqui seria até 3 vezes. Chegando esse assunto no tribunal, então, o reclamante recorreu, chegando esse assunto no tribunal, o tribunal, na 11ª turma, acolheu o argumento dele para submeter ao plenário a arguição de inconstitucionalidade do artigo 223G, caput e parágrafos da CLT. Então, e aí vou ler aqui para vocês, para quem não tiver a fim de procurar isso agora. E aí, vou ler os artigos, tá? Os incisos, pode deixar os parágrafos. Mas aqui o entendimento do TRT foi o seguinte: a tarifação da indenização por dano moral fundada no valor do salário do trabalhador ofende o princípio constitucional da dignidade humana, um dos fundamentos da República, conforme previsão no artigo 1º, inciso 3º da Constituição. O STF já entendeu, muito embora em relação à lei de imprensa, isso é uma coisa século passado, literalmente, ser contrária à Constituição, norma que impõe a tarifação da indenização por danos morais. Então, vejam, aqui, nesse primeiro momento, para levar para o plenário, para o pleno, se entendeu que nós tínhamos um problema de tarifar a indenização com base no salário do trabalhador. Vocês vão ver que na verdade, existem várias vertentes sobre isso, tá? Porque quando a gente fala de cálculo, quando a gente vai arbitrar o valor do dano moral, e isso é uma coisa bem difícil de fazer mesmo, na hora de arbitrar o dano moral, a gente utiliza uma série de critérios que, inclusive, o artigo 223 acertou. Nós temos alguns critérios ali que são utilizados e que são validamente utilizados, porque a gente tem que ter algum balizamento. Seja você que vai pedir, seja a empresa que vai, você a empresa que vai contestar, seja... não tenho dúvida de que ela foi perversa com a trabalhadora, concordo com você, Elizabeth. Então, a reforma em si. Seja o juiz na hora de estabelecer esses valores. Então, é bastante difícil isso. E com a reforma trabalhista, além dessa introdução do artigo, ainda tem a própria questão de ter que quantificar o valor da causa no pedido do dano extrapatrimonial e correr o risco de ter uma sucumbência parcial se o valor não foi aceito, né? Então, até por um lado, o trabalhador tem medo de pedir um valor muito alto, dizer que a culpa é gravíssima, adotar o 223G, ou dizer que o 223G é inconstitucional, e com isso não adotar e pedir um valor super alto e com medo de uma sucumbência parcial, que eu entendo que não é o caso, porque a sucumbência não tem a ver com o valor, ela tem a ver com o pedido. Então, o pedido de horas extras é julgado procedente, ainda que não coincida com o valor requerido, e que dê menos do que isso, não tem sucumbência recíproca, não sucumbência parcial, porque o pedido de horas extras foi julgado procedente. Da mesma forma, o pedido de dano moral é julgado procedente, ainda que não nos valores pedidos, não há sucumbência, mas há quem entenda de forma diferente. E, além disso, na hora em que o trabalhador opta para não correr o risco, colocar, então, culpa leve, culpa grave, culpa média, e pedir em 3 salários, aí realmente ele está limitando o valor do pedido. Essa que é a questão. Então, na hora que ele pede 3 salários mínimos, até 3 salários mínimos, ele mesmo está limitando. Aí, se o juiz deferirá mais, ele está falando de ultrapetita mesmo. Então, aí nós temos um problema. Que eu não sei dizer a solução agora. Eu gosto muito de apresentar os problemas, as dúvidas, vocês sabem, né? É muito interessante. E aí, nessa mesma decisão do TRT3, vocês vejam que eu vou e volto, mas é porque são vários assuntos dentro disso, sabe? Então, essa própria questão de tarifar em função do salário do ofendido, ela já foi considerada como super válida pelos tribunais de justiça. Eu estou falando de justiça comum até. Já foi considerada super válida. Por quê? Porque o valor tem que ser tal que faça a diferença na vida do ofendido, mas que não crie o tal do enriquecimento sem causa. Então, se a pessoa tem uma remuneração, um padrão de vida tal,
O valor da indenização tem que fazer diferença na vida dela, mas não pode enriquecê-la. Embora eu não consiga acreditar que nenhum valor do mundo enriquece alguém que perdeu os dedos, sabe? Dizer que a pessoa ficou rica e sem os dedos, eu sempre acho que a pessoa preferia ter os dedos. Um ente querido que é perdido, sabe? Assim, não tem dinheiro que pague. Então a gente tenta arbitrar uma quantia que compense. É uma quantia que não indeniza, porque indenizar é estabelecer o status quo ante. E no dano moral isso não vai acontecer. E no dano estético também não, gente, porque se trata de uma deformidade definitiva. Enquanto ela não for definitiva, não tem dano estético. Tem só dano moral, que é como você se sentiu enquanto esteve com aquela deformidade que depois conseguiu desaparecer. Então, como dano estético, não. Porque o dano estético só é dano porque é permanente, tá? Então, vejam, mas a gente já discutiu muito isso em direito civil, na vida, já discuto isso há muito tempo, sobre essa questão de utilizar o salário do ofendido, as condições econômicas do ofensor, porque ele tem que poder pagar e tem que fazer diferença para ele. Então, é claro que um banco paga mais do que a venda do seu Zé, né? Mas, para o ofendido também isso pode ter diferença, porque ele tem que ser compensado com isso. E aqui a intenção era discutir também a impossibilidade de utilizar o salário do ofendido, porque isso também seria inconstitucional. Então, não só o tabelamento em si seria inconstitucional, a tarifação, como também a utilização do salário do trabalhador para se chegar a essa tarifação, tá? Preciso ver aqui o meu tempo. E aí a decisão diz, aí ele traz aqui uma ementa, falando da lei de imprensa. A lei de imprensa é a lei 5.250 de 67, não recepção pela Constituição. Essa lei não foi recepcionada pela Constituição, esse é o entendimento do próprio STF, tá? Com base, o acórdão declarou inconstitucionalidade e tudo mais. E aí tem aqui, no acórdão tem umas coisas bem interessantes, a aplicação da pirâmide de Kelsen, né? Que é algo que todo mundo devia, em algum momento da vida, dar uma estudada sobre isso. E tem uma série de precedentes. A indenização por dano moral não está sujeita à tarifação prevista na lei de imprensa. Então, havendo formulação de pedido expresso de declaração de inconstitucionalidade do artigo 223G da CLT e parágrafos, eles entendem, então, que eles gostariam de suspender o processo e instaurar um incidente de inconstitucionalidade, remetendo ao pleno desse tribunal para fins de processamento e julgamento. Para vocês entenderem, a maioria sabe disso, mas enfim, quando o juiz de primeiro grau declara a inconstitucionalidade do artigo, então se eu entender que o artigo 223G é inconstitucional, eu afasto a aplicação dele, não utilizo e utilizo outros parâmetros, não uso a tarifação. Quando isso acontece no tribunal, por se tratar de órgão colegiado, isso tem que ser levado para o pleno por arguição de constitucionalidade e isso vai ser decidido no pleno. Na hora em que isso for decidido no pleno, você gera um precedente e isso, inclusive, pode gerar efeitos para os outros processos. Então, quando isso acontece, você tem que tomar muito cuidado com o que deseja, né? Porque se por um lado é ótimo que esse assunto seja discutido, e isso traz sim segurança jurídica, porque o tribunal resolve essa questão. Por outro lado, pode ser que o resultado não seja aquele que quem arguiu a inconstitucionalidade estava esperando, né? Sim, meu brinco é lindo, obrigada. Não seja aquele resultado que está esperando e ainda por cima as partes não possam mais arguir isso, os reclamantes não possam mais arguir essa inconstitucionalidade porque o tribunal já entendeu de forma diversa. Então é sempre um risco, mas traz a segurança jurídica, para o bem ou para o mal. Então, para quem é fã de segurança jurídica, isso realmente é muito importante e influencia até para os próprios pedidos seguintes. Vejam, e aí a decisão aqui do pleno diz que a lei introduziu o título 2A para tratar do dano extrapatrimonial, com 7 artigos, 223A a 223G. O que é interessante é que o 223A ele diz que se aplica a reparação de natureza extrapatrimonial decorrentes da relação de trabalho apenas os dispositivos desse título. Isso aqui, gente, é para excluir Código de Defesa do Consumidor, Código Civil, a ideia é excluir outros dispositivos que tratassem do assunto. Mas, por exemplo, é claro que uma lei ordinária não pode excluir a aplicação da Constituição, né, gente? Não vou nem dizer para vocês. Então, assim, é claro que isso não vai excluir necessariamente, né? Se tiver uma lei complementar também não, porque, enfim, nós precisamos respeitar a hierarquia das normas, tá? O artigo 223G, então, ele tem a seguinte redação. Ao apreciar o pedido, o juiz considerará a natureza do bem jurídico tutelado, nós estamos falando ali de dedos, estética, intensidade do sofrimento ou humilhação, porque a gente pode estar falando de assédio moral, assédio sexual, doença ocupacional, acidente de trabalho,
possibilidade de superação física ou psicológica, então o efeito disso no tempo, reflexos pessoais e sociais da ação ou omissão, então reflexos pessoais, a honra subjetiva, sociais, a honra objetiva, extensão e duração dos efeitos da ofensa, porque o direito ao esquecimento está ficando bem difícil em tempos de internet, condições em que ocorreu a ofensa ou prejuízo moral, o grau de dolo ou culpa, isso para fins de dano moral sempre foi levado em consideração, então estamos indo bem. O esforço efetivo para minimizar a ofensa, então se houve um pagamento de despesas, se houve a levada para o hospital imediatamente após o acidente, isso sim, essas medidas vão ser consideradas. Isso não tem a ver com o dolo ou culpa na hora do acidente, tem a ver com o comportamento posterior. Ocorrência de retratação espontânea, então quando a gente fala de ofensa, isso é bastante importante. Perdão tácito ou expresso, que eu não consigo ver isso no direito de trabalho por um acidente de trabalho, por exemplo. Situação econômica, social e econômica das partes envolvidas, aí é que vem. Grau de publicidade da ofensa, né? Nos tempos de hoje, essa publicidade ela é muito maior por conta das redes. E aí, o desembargador Sebastião diz que caput e os 12 incisos não são problema. Você leva em conta as condições econômicas do ofensor e do ofendido. Isso não é problema. O que ele diz que é um problema é o parágrafo 1º. Se julgar procedente o pedido, o juiz fixará a indenização a ser paga a cada um dos ofendidos em um dos seguintes parâmetros, vedada a acumulação. Natureza leve até 3 vezes o último salário, natureza média até 5 vezes o último salário do ofendido, grave até 20 vezes o último salário do ofendido, gravíssima até 50 vezes o último salário contratual do ofendido. E aí o parágrafo 2º trata da indenização para a pessoa jurídica e na reincidência pode elevar ao dobro o valor da indenização. Então, o que ele diz aqui é que utiliza como teto o salário. E aí ele traz o levantamento da inconstitucionalidade. Então, primeiro ele diz que essa impossibilidade de acumulação de indenizações, que eu já falei no começo, então se a mesma ofensa atingir bens jurídicos extrapatrimoniais distintos, então a imagem e a honra, por exemplo, a imagem, orientação sexual e saúde, isso teoricamente, pelo que está no parágrafo, não poderia ser levado em consideração. Alguma lesão ficaria sem reparação. E isso viola, sim, o princípio da reparação integral. Isso realmente, isso não tem como, né? Você vai acumular material com moral, você vai acumular material com estético, então você acumula estético com moral também. Então é inadmissível o artigo 5º, inciso 35 da Constituição, que prevê que a lei não excluirá da apreciação, lesão ou ameaça de lesão, e o próprio Código Civil, que fala da reintegração, a gente adota o princípio da reparação integral dos danos. Então, se tem duas consequências jurídicas distintas do mesmo fato, 2 danos distintos, ambos têm que ser devidamente reparados. E ele ainda cita a súmula 91 do TST, que diz que anula a cláusula contratual, que fixa determinada importância ou percentagem para atender englobadamente vários direitos. Sabe o que é isso, gente? Ele está comparando essa impossibilidade de acumulação com a história do salário complessivo. Lembram o que é o salário complessivo? Você paga adicional de insalubridade, horas extras, tudo junto. Salário. E aí tá lá, as horas extras, o adicional de insalubridade, o adicional noturno. Não pode. É como se não tivesse pago os outros adicionais. Então, cada adicional devido tem que ser pago separadamente. E é isso que ele diz aqui. Então, se você engloba numa indenização só dano moral e dano estético, você está fazendo indenização complessiva. E assim como o salário complessivo não é possível, a indenização complessiva também não é possível. Cita a súmula 387 da STJ que eu mencionei, a lista da acumulação das indenizações de dano estético e de dano moral. Então, essa é a primeira. A segunda inconstitucionalidade que ele trata, é utilizar o salário da vítima como um teto. Então, ele diz que isso fere a Constituição também por conta da discriminação. Então, ele diz que o artigo 3º, inciso 4º, proíbe preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e previsão de outras formas de discriminação. O artigo 5º estabelece que todos são iguais perante a lei. E ainda por cima, então, e aí para fechar, então ele fala que isso seria discriminatório, você dá o valor conforme o salário do trabalhador, né? Isso é uma discussão antiga mesmo, sabe, gente? Então a dor do pobre é menor do que a dor do rico. Isso sempre acabou sendo considerado que sim, por conta dessa necessidade de compensação, tá? E aqui ele está dizendo que no âmbito trabalhista isso é inadmissível.
Como se não bastasse, ele diz que o tabelamento viola o artigo 1º, inciso 3º da Constituição, que estabelece a dignidade da pessoa humana como um dos seus fundamentos. Então, a dignidade da pessoa humana é critério de aferição de legitimidade substancial de toda a ordem jurídica. E na hora que você limita ao salário do trabalhador, que pode ser um salário miserento em relação a todo o dano que ele está sofrendo, você estaria, então, violando a dignidade da pessoa humana. Claro, no fim a gente sempre acaba dela, na dignidade da pessoa humana, mas por isso que é importante que não seja o único fundamento, mas é um fundamento bastante relevante. E aí ele cita o Ingo Sarlet, ou Sarlet, como quiserem, que eu acho um autor fantástico de direitos fundamentais na área trabalhista, ele é muito bom. E aí ele diz que não pode, então, violar a dignidade do trabalhador nesse tipo de situação. E a utilização desse parâmetro seria, sim, discriminatória. E aí ele diz, por que estabelecer indenizações diversas, de acordo com a renda da vítima, para ofensas extrapatrimoniais da mesma intensidade e com o mesmo grau de gravidade? E aí ele fala isso que eu mencionei para vocês, é possível haver uma discriminação. Então você pode ter, numa mesma obra, subindo no elevador da obra, o engenheiro, o estagiário e o pedreiro. Os três vão subir o elevador, com rendas diferentes. E o elevador cai por falta de segurança, por falta de manutenção, por problemas, a responsabilidade integral da empresa, tá? E o elevador cai. E aí ele diz o seguinte, na parte material, os prejuízos vão ser reparados integralmente porque eles são comprovados documentalmente. Então, não há discriminação, porque a discriminação seria tratar, né, desigualmente iguais. Nós vamos ter aqui isonomia, você trata desigualmente os desiguais. Então, cada um vai provar o dano material. Em termos de dano moral, ele está dizendo que no aspecto extrapatrimonial, a dignidade dessas pessoas é a mesma, do estagiário, do engenheiro e do pedreiro. É a mesma dignidade. Então, como você vai estabelecer o dano moral, segundo essa decisão, de acordo com o salário que cada um recebia, e cada um vai receber um valor totalmente diferente em função de quanto ele recebia, sendo que o dano foi exatamente o mesmo, porque eles estavam juntos. É a mesma questão que eu falei do motorista com o passageiro, só que a gente usa legislações distintas, aí é uma outra situação. Aqui seria inclusive a mesma legislação. E aí ele cita aqui o enunciado do 588 de uma das jornadas da Justiça Federal, do Conselho da Justiça Federal, o patrimônio do ofendido não pode funcionar como parâmetro preponderante para o arbitramento de compensação por dano extrapatrimonial. E vejam que não estamos falando trabalhista, porque é 2016, inclusive antes da reforma, e é da Justiça Federal. E aí ele diz que não pode, então, limitar a intensidade da ofensa. Por isso, não se pode limitar o valor da indenização, sob pena de criar, em determinados casos, uma reparação desproporcional em benefício do agressor. E aqui a gente sabe que sempre tem a questão de se há caráter punitivo ou não na reparação de dano extrapatrimonial. Na reparação do dano material não há caráter punitivo, é reparação integral do dano, ponto. Na reparação por dano extrapatrimonial, por dano moral, a gente tem o caráter pedagógico, né, que é o caráter é a ideia de mostrar que aquilo não deve ser feito, né, educar para o futuro, então tem o caráter pedagógico, então às vezes o valor é ampliado por conta do caráter pedagógico, e há quem diga que tem também o caráter punitivo, que no caso do dano extrapatrimonial o caráter punitivo também existiria para evitar esse tipo de benefício ao agressor. Então, na hora que você não leva em consideração, você só leva em consideração esse tipo de coisa, de situação da vítima, você pode estar beneficiando um agressor que pode ser uma grande construtora, que pode ser um banco, um grande empregador, que está pagando a mesma coisa que uma pequena empresa, né? Porque o dano, nesse caso, estaria nessa proporção. Também pode ser uma forma de discriminação, né? Então, vamos ver como isso se comporta. Então, essa lesão-reparação, ele diz que é orientada o equilíbrio da lesão-reparação é orientado pelo princípio constitucional da proporcionalidade. Por isso, o desnível imposto pela limitação reparatória acaba indiretamente estimulando a expansão do comportamento lesivo. Então, caráter pedagógico, não punitivo, é mostrar que aquilo não deve ser feito. E aí ele citou aqui a decisão do STF, que declarou não recepcionada a lei de imprensa pela Constituição. Com isso, ele rejeitou a proposta de suspensão do feito, porque tinha um pedido de suspensão do feito, gente, porque tem uma ação direta de inconstitucionalidade desse artigo 223G. Aliás, da maioria do artigo 223, mas especialmente ali dos parágrafos. Então, tinha um pedido de suspensão, tinham desembargadores que entendiam pela suspensão do processo até o julgamento dessa ADIM.
E ele entendeu que não, e ele compôs a maioria, como junto, ele era a relatoria do desembargador Sebastião, e ele ele, com essa relatoria, compondo a maioria, conheceu do incidente de arguição do incidente de inconstitucionalidade, e no mérito declarou apenas a inconstitucionalidade do disposto nos parágrafos 1º a 3º do artigo 223G da CLT, ou seja, os que estabelecem exatamente aqueles parâmetros, não os itens para servir de parâmetro, mas a limitação, tudo que tem a ver com tabelamento. Assim como o STF disse que não podia tarifar o dano moral por conta da lei de imprensa, também não se poderia tarifar o dano moral, o dano extrapatrimonial do trabalhador. Então, essa tarifação não seria possível. E ele diz aqui, o que eu acho interessante é essa construção de que não é possível a tarifação, e ainda que fosse possível a tarifação, ela não deveria levar em conta como fator predominante, a base de cálculo não deveria ser o salário contratual do ofendido. E eu confesso a vocês que eu me pego muitas vezes vendo quanto a pessoa ganhava, para ter mais ou menos uma ideia do quanto seria suficiente para compensá-la quando a gente faz os cálculos. É muito difícil estabelecer um valor mesmo de dano moral, de dano extrapatrimonial, de dano estético, sabe? Então, e eu imagino que seja muito difícil para quem pede também isso, né? Então, os estudos sobre isso chegam um momento que é prudente arbítrio do juiz. E aí vocês têm que confiar que nosso arbítrio é prudente. E é convencimento motivado, então é todo fundamentado. E uma das coisas que a gente leva muito em conta, isso todo mundo que eu conheço, as decisões que eu conheço, por exemplo, é o grau de culpa, a tentativa de minimização. Isso é mais importante do que o salário do ofendido. E é assim que tem que ser, mais importante. Então, ele aqui foi pela inconstitucionalidade, não só pela tarifação, mas também pela base de cálculo seu salário do ofendido. Mas o entendimento deles era mais focado nessa impossibilidade de tarifação, que o Sebastião nem chama de tarifação, ele chama de tabelamento. Ele diz que tarifar é outra coisa, que tarifar tem a ver com multa. E como não tem caráter punitivo, então é realmente uma tabela de pagamento de indenização. Para quem tiver interesse, essa ADIM é a 6050. Ela foi a Anamatra, que até propôs a ação direta em inconstitucionalidade, depois um monte de gente entrou junto, mas, inclusive estava pautada para ser julgada no dia 4 de junho, e foi retirada de pauta. E vejam, gente, essa ADIM, ela é antiga, sabe? Assim, ela começou no final de 2017, ela já está desde 2018, entende? Então, é complicado você ficar esperando, o ministro Gilmar Mendes, que é o relator, ele já fez isso com várias ADINs trabalhistas, a que trata da ultratividade da mesma forma também, vive sendo pautada, e agora não faz nenhum sentido a da ultratividade, porque ela é de 2016, ela é de antes sobre a súmula 277, ela é de antes da reforma trabalhista, então agora ela até meio que perdeu o objeto, e porque os acordos já não existem, de 2016 para cá já não tem mais nada que fosse ter vigência, porque o máximo é de 2 anos mesmo, então é muito difícil você ficar esperando isso. Então, se for suspender o processo para esperar o julgamento da DIN pelo STF, os processos não vão ser julgados nunca. A gente está vendo da TR e do IPCA que há muita pressa, né, e muita pressão, passou para o dia 26 de agosto. Mas vejam, cada vez que uma dessas tem pressa, e a gente teve a DIN, que trata da MP 927, da MP 936, da MP 966, da responsabilidade do administrador público, da MP 946, do FGTS. Então, tem vindo, por conta da legislação de emergência, do excesso de normas de emergência, também estão vindo muitas ações diretas de inconstitucionalidade, que são muito urgentes, porque elas tratam de medidas provisórias. Só que, enquanto isso, eu tenho falado muito sobre isso, né? Enquanto tem o Covid, também continua acontecendo acidentes de trabalho em obra, gente. Não tem só Covid acontecendo com as pessoas, sabe? Tem outros acidentes acontecendo, tem outras doenças acontecendo, as pessoas continuam precisando ser internadas porque tiveram o tórax perfurado numa queda numa obra, e continuam existindo ações não relacionadas ao Covid, e esse tema de responsabilidade civil e de valores de danos morais, eu estou trazendo aqui com base nessa decisão específica de acidente de trabalho típico, mas vai servir para o Covid também, para quem sofrer contaminação e conseguir comprovar o nexo com a atividade da empresa, com a atividade do trabalho, e for considerado como doença laboral, é toda uma construção, né? Hoje até estava conversando sobre isso com alguns alunos, não vou nem entrar nisso agora, mas essa decisão é uma decisão importante, é uma decisão emblemática, e não esperou
o julgamento da DIN, que acabou de ser retirada. O que eu achei interessante, que eu estava dando uma olhada no acompanhamento dessa ação direta de inconstitucionalidade, é que a Raquel Dodge, que na época era a Procuradora-Geral da República, ela opinou pelo conhecimento da ação e pela procedência do pedido, declarando a inconstitucionalidade do artigo 223G, parágrafo 1º, e bem como daí o parágrafo 2º, parágrafo 3º. Então, é bem interessante, a Procuradoria-Geral da República da época já opinou pelo conhecimento e pela procedência do pedido com a declaração de inconstitucionalidade. Então, eu acho isso muito importante. No vídeo do YouTube eu vou colocar a DIN direitinho, da Namatra, eu vou colocar a decisão direitinho, tá bem? Então, para quem tiver interesse, quem gostar, então, compartilha com quem você acha que tem interesse, curte o vídeo, se inscreve no canal. Eu agora tô começando com isso, meu filho é que é esperto para fazer essas coisas, ele fala, Miri, atira no like, aquele negócio todo, eu ainda não estou nessa, ainda estou em outra fase, mas se acharem interessante e tiverem temas a sugerir, decisões que queiram que a gente conversa, eu posso conversar sobre outras decisões que têm aparecido sobre diversos assuntos, e até porque as decisões de Covid, elas vão ser todas sempre muito cautelares, imediatas, emergenciais, situações que a gente precisa resolver agora. E nós temos muitas coisas que continuam acontecendo e continuarão, né? Muita gente vai fazer o curso comigo, alguns cursos comigo por agora, e um assunto que vem aí é a LGPD, nós temos que falar sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, entrando em vigor agora ou em maio do ano que vem, uma hora ela vai entrar em vigor, e a gente tem que resolver. Se a MP não for votada, a LGPD entra em vigor no dia 26 de agosto, então assim, ela tem que ser votada antes disso, e muita MP está caindo, nós temos diversos assuntos sobre isso para tratar, né? Diversas MPs que não estão vingando, a do FGTS, inclusive, que será objeto de outro vídeo, então. Muito obrigada, gente, um bom final de semana para todos vocês e até mais.